Olá, meus amores, boa tarde, como vão todos? Tudo bem? Então, meus amores, vim aqui bater um papinho com vocês, vamos contar fofocas. Então, hoje é sábado, né? Como eu venho falando com vocês, mulheres, para cuidarem mais de vocês, cuidarem da saúde e principalmente, gente, cuidar da cabeça, sabe? Da mente, porque não tá fácil, não, sabe? O mundo tá deixando a gente com a cabeça muito perturbada, todo dia notícias ruins, todo dia acontece coisas difíceis, né, de entender. Tem coisas que eu não consigo entender, eu coloco nas mãos de Deus, sabe? Eu tive conversando essa semana com duas pessoas muito queridas pra mim, né? E a gente batendo um papo, e assim, o tanto que eu mudei. Eu não sei se é a evolução da vida, se é a idade da gente, a gente vai amadurecendo. Não sei explicar. Eu só sei dizer assim que hoje os meus pensamentos são muito diferentes do que eu pensava há alguns meses atrás, anos atrás. E a cada dia que passa, eu consigo perceber que eu venho só mudando. Isso para mim é ótimo, eu tô achando maravilhoso. Eu tô sentindo que eu tô mudando para melhor. Coisas que antes eu aceitava na minha vida, hoje de forma nenhuma aceito mais. Eu adoecia com desculpa, gente, novamente, eu com esses tripézinhos. Tô tentando fazer o vídeo horizontal. E me adoecia demais, sabe? Porque eu dava muita importância porque o outro dizia. E aquilo me doía profundamente com a opinião das pessoas. E não era a minha opinião. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito reativa. Fala e eu vou falando, sabe? Aquela coisa de não guardar, de não pensar. E é isso que eu falo com vocês, que eu sinto que eu estou mudando tanto, que, que eu acho bom e quero estar sempre moldando para poder mudar mais ainda. Porque, igual esses dias mesmo, eu presenciei uma situação na rua de uma senhora, assim, com falta de paciência, tipo, maltratando mesmo, sabe? Uma pessoa que tá trabalhando, que tá ali para sustentar sua família e sujeitando aquelas humilhações. Assim, eu fiquei assim, gente, aonde que vai a cabeça do ser humano? Entendeu? Aí, quando eu presenciei isso, né? Aí eu estive na ótica para buscar meu óculos e eu tinha recebido a mensagem que eu poderia ir lá e tal, na parte da manhã no outro dia, e eu fui. E chego lá, não estava pronto. Aí me veio aquela supita de vontade de falar alguma coisa, sabe? Tipo assim, poxa, por que não me avisou? Aí eu parei, pensei e falei assim, não. Primeiro que a moça que me atendeu não tem nada com isso, entendeu? Segundo, vamos ter mais paciência, ter mais empatia pelas pessoas, vamos pensar mais no outro. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, gente, pensar mais no outro, pensar mais, sabe, no que o outro está sentindo, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Vocês entendem? E assim, não é fácil, a gente tem que se moldar, a gente tem que ter muita paciência. E com essa fase que eu tô passando agora mesmo da perimenopausa, é o tipo, eu andei falando com vocês aqui em vídeos anteriores, que a oscilação do humor, né? Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não está. Então, assim, nesse momento que eu tô mais difícil, com meus hormônios todo revirado, é o momento que eu tô mais me cobrando para ter paciência, para me aprender a conviver com o próximo, porque o próximo não tem nada a ver com os meus problemas. O que que o outro tem a ver com o que eu estou sentindo? Tá me entendendo? Então, descontar no outro um problema meu, que é meu,
Então, o que que eu faço? Eu me resguardo, eu fico na minha, fico quietinha. Eu gosto muito, gente, quando eu não tô bem, eu fico na minha casa, eu fico no meu quarto. Eu tenho esse privilégio também, né, gente? Graças a Deus. Eu não preciso sair para trabalhar, eu não trabalho fora. É, então, eu tenho esse privilégio de escolher ficar em casa quando eu não estou bem. Mas, se você não tem esse privilégio, respira fundo, pede a Deus para te dar paciência e não descontar nas pessoas os seus problemas. Porque os seus problemas só você vai resolver. O outro não tem nada a ver com o seu problema. A mesma coisa eu falo para você que recebe o problema de outra pessoa. Não se exalte também. Tenha calma, tenha paciência e pensa. O problema não está comigo, está com essa pessoa. Se ela não tem sabedoria de entender que esse problema é dela, eu vou ter a sabedoria de entender que não é meu e eu não vou discutir com ela. Se a gente pensar assim, gente, a gente evita tantos problemas, tanto bate-boca, tanto, sabe, que depois a gente até arrepende. São coisas momentâneas que vêm, que sobem para a cabeça, que a gente fala, coisas que a gente discute, coisas igual quando eu era casada mesmo. Eu e meu ex-marido, a gente brigava com coisas tão idiotas, sabe? Umas coisas bobas. Era uma palavra dita ali, pá, 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 pá. Pra quê? O que vai te acrescentar na sua vida? O que vai, sabe? O que acontece é um desgaste emocional, é um desgaste de mente, entendeu? De tudo. E não leva você a lugar nenhum, entendeu? O seu problema, o que você está passando, o que você deixa de passar é coisa sua, não é de ninguém. E quando você recebe aquela lapada dos outros, é dele o problema, não é meu. Vocês estão conseguindo entender? Então a gente tem que ter sabedoria, sabe, gente? Até para conviver com o próximo, para conviver com seu companheiro, sua companheira, para conviver com seus vizinhos, com seus amigos, com sua família. A gente tem que entender que problema todos têm. Todos têm. Todo mundo tem problema, seja o que for. Mas todo mundo tem. Mas o problema é de cada um. Não tem que ser espalhado a raiva, o ódio, ser descontado no outro. Não, tá errado. Não tem que ser descontado, não tem que ser espalhado, nada. Vocês estão entendendo? Hoje, gente, eu tô com blusa de frio aqui, ela é fininha. É a menopausa. Eu tomei um banho, passei creme no corpo todo, fiz meu skincare. Então, deitei meu pijaminha e tal, suando, suando. De repente, comecei a sentir frio. É uma coisa impressionante, gente. Eu não consigo explicar para vocês. É um calor tremendo e assim um friozinho passageiro também, tá? Vem esse friozinho, logo passa, o calor começa novamente, a cabeça chega a esquentar. E eu tô louca para dar uma melhorada, sabe? Eu tô conseguindo perceber uma melhora na minha paciência, sabe? Eu tô conseguindo controlar os meus picos de humor, né? Eu tô conseguindo controlar bastante. O dia que eu não estou me sentindo bem mesmo, eu nem saio de casa. E evito até o máximo de falar com meus filhos, porque acabo descontando neles. E eles não têm nada com isso. Acabo descontando, não. Eu acabava descontando, porque isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em minha pessoa e eu vou mudar. E tá, já mudei. A gente tem que jogar para o universo coisas positivas para atrair coisas positivas, não é assim? A lei da lei atração, a gente joga para o universo coisas boas para poder o universo nos trazer coisas boas. Não é isso, minha gente? Então é isso aí. Eu vim só fazer um desabafo com vocês, tá, gente? Não deixem de pensar duas vezes antes de falar com o outro. Pensa um pouco no outro. Porque o amor, a gente tem que amar a todos, independente de como ele é, como ele seja. Ama o seu próximo. Derrama o amor que Deus nos ensinou. Certo, minha gente?
Mais uma vez, não tô aqui pregando religião, não tô aqui falando de religião, tá? Cada um com sua religião. Independente de religião, gente, Deus, ele é único. Deus é amor, Deus é vida, entendeu? E Deus é o perdão. Então, o que a gente tem que aprender é amar. Amar, perdoar, né? E viver em paz, gente. O mais em paz que a gente conseguir, vamos viver tranquilamente. Porque não tá fácil, não, mas a gente pode conseguir ficar, fazer que fique melhor, né? Porque o universo tá cada vez as coisas aí, né? Vou ficar falando para ficar profetizando, mas todos sabem como, né, que tá vivendo, cada um que sabe que tá vivendo. Então a gente tem que pedir muito a Deus, ter muita paciência, tentar não descontar nas pessoas, porque eu não acho bacana, gente. Eu vi situações essa semana que doeu meu coração. Por isso que eu vim falar com vocês aqui, para ter empatia com o próximo. Tem um pouquinho de empatia, porque aquilo que a gente dá, a gente recebe. Se a gente dá amor, a gente recebe amor. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Um ótimo resto de sábado para vocês. Uma noite maravilhosa. Amo vocês de coração. Amo, 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 amo demais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser.